Vamos para a nossa entrevista de todos os dias. Eu estou aqui com o Dr. Marcos Boulos, médico infectologista, que tantas vezes falou aqui na Rádio Bandeirantes ao longo da pandemia. Dr. Boulos, como vai? Boa tarde. Boa tarde, eu vou bem, você também? Tudo bem, graças a Deus. Dr. Boulos, a gente tem ao longo dos últimos dias falado muito sobre variante Delta, né? É impossível não falar no que isso pode representar para São Paulo e também tem falado desde os últimos dias as mudanças que aconteceram no centro de contingência do combate à pandemia formado pelo governo do estado lá atrás, do qual o senhor fez parte e que tomou a decisão de reduzir a estrutura e tomar decisões que levam o estado de São Paulo a um clima de mais normalidade do que já foi ao longo desse ano e meio. As decisões do centro de contingência que foram tomadas, tanto para dissolução da maneira como ele era e como passa a ser a partir de agora, devem ser temidas pela população de São Paulo? Não, de jeito nenhum. Isso não diz respeito à conduta. O governo toma, como esse centro, nosso grupo, era um grupo de apenas de assessoria, de consultoria, nós somos consultores, então o governo decide, independe do que se fala, decide. O problema é que essa relação acabou com o tempo se desgastando por causa que com as flexibilizações que aconteciam continuadamente, eram contra aquilo que a maior parte do centro achava adequado. Então havia se desgastando, porque nós nos sentimos assim meio incomodados com as flexibilizações e a possibilidade de aumento da doença, principalmente com a variante Delta que você comentou aí, e o governo insistiu nas flexibilizações, então ele achou por bem, o que nós não achamos errado também, compor um grupo mais próximo e que escute mais o que ele tem a dizer e que, de uma certa maneira, seja mais flexível também nas condutas. Dr. Boulos, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo no Bandeirantes Acontece. E, doutor, os Estados Unidos já registram mais de 1.000 mortes por dia e a maior parte, segundo as autoridades sanitárias locais, é por conta da variante Delta. Então, decidiram pela terceira dose a partir do dia 20 de setembro para todos os adultos. O senhor acha que o que está acontecendo lá já é um sinal para que a gente se prepare aqui de uma forma mais preocupante? Sônia, assim, a variante Delta, ela, por uma curiosidade que nós não entendemos por que ainda, ela tem se mostrado diferente em alguns lugares geográficos, por exemplo. Na Inglaterra, ela deu uma elevação enorme no número de casos, mas sem grande gravidade. Tanto é que o sistema hospitalar da Inglaterra não foi, desta maneira, sobrecarregado demais com o aumento da variante Delta. Nos Estados Unidos, principalmente no estado da Flórida, que tem 60% da população vacinada com 2 doses, o número de casos foi muito grande, passando em todos os períodos da pandemia, desde o começo até agora, é o maior que está acontecendo agora, e por uma curiosidade, com muitos casos graves em crianças, o que nós não tínhamos observado e que não foi observado na Inglaterra também. Esse é um temor muito grande. Se essa variante Delta se comportar aqui no Brasil como se comporta nos Estados Unidos, nós vamos ter preocupações, porque acabou-se de liberar as escolas de maneira presencial e você, sempre quando libera as escolas, tem um aumento natural, porque você aumenta o contato entre as pessoas. E se a variante Delta tiver esse comportamento que está acontecendo nos Estados Unidos aqui, nós vamos recear o que pode acontecer com relação às crianças, né? Mas nós temos que nos preocupar sim. Geralmente, há 2 meses, em média 1 a 2 meses após a subida de casos na Europa, ela chega aqui no Brasil. Já chegou no Rio de Janeiro, você vê, o Rio de Janeiro já está também quase aumentando o número de UTIs, porque eles estão com um número de casos muito grande, já onerando o sistema assistencial. E São Paulo está aumentando bastante a variante Delta. É possível que no transcorrer das próximas 2 semanas nós tenhamos situações não muito agradáveis por aqui. Zaidan. Dr. Boulos, boa tarde. Boa tarde, Zaidan. É interessante, a Bíblia fala do perigo das palavras bajulatórias, né? Daqueles que falam apenas para agradarem. E lá no Leviatã, o Thomas Hobbes também faz esse alerta, né, ao soberano, para que não se cerque apenas daqueles que dizem o que o soberano quer ouvir. E eu me lembrei também
daquele verso do grande, saudoso Torquato Neto, né? Grande poeta, fez parte inclusive da Tropicália, e que falava sobre desafinando o coro dos contentes. Um centro de contingência é para ser ouvido e não para dizer o que o governador quer ouvir. Não para concordar, senão não precisa. Né? O governador toma suas decisões, junto com o seu secretário de saúde, e não precisa de ninguém para aconselhá-lo, se os conselheiros só devem dizer o que ele quer ouvir. O senhor saiu porque desafinou o coro dos contentes? O que aconteceu mesmo foi que, obviamente, nós, a maior grande parte de nós, vamos dizer, o centro de contingência não estava, estava incomodado, vamos dizer melhor assim, estava incomodado com a abertura continuada, e isso já vem acontecendo há alguns meses. Já desde dezembro nós estávamos alertando porque aconteceu em março com aquele caos. Nós previmos que isso ia acontecer fim de dezembro, começo de janeiro. Estava previsto que nós íamos ter uma sobrecarga enorme do sistema assistencial com a variante P1, a variante brasileira, explodindo do jeito que estava. E não fomos ouvidos. Então, quando começou a tomar as medidas, a situação já estava dramática, né? Já tinham pessoas morrendo fora das UTIs, porque não tinha leite de UTI mais. Isso vem se repetindo. Às vezes tem um retrocesso muito baixo perante a gravidade do problema. E o governo, obviamente, eu entendo, porque eu não gostaria, eu sempre falo, eu não gostaria de ter a camisa do governador quando você tem uma pressão de lobbies econômicos em torno dele, lobbies religiosos em torno dele, todo mundo querendo voltar à normalidade. Mas não existe volta à normalidade quando a guerra não é uma guerra econômica, é uma guerra sanitária. Quando você tem um problema econômico, você não tem que ouvir obrigatoriamente a saúde, apesar que com o problema econômico a saúde vai também sofrer com isso. Mas quando você tem problema de saúde, não adianta você resolver o econômico se a saúde continua, porque você vai ter problemas. Quando a guerra sanitária, você tem que seguir as normas sanitárias. Então, ou seja, o sistema só vai voltar à normalidade, tanto econômico, voltar à normalidade que já estava, que era antes, que não é boa. Mas vai voltar à sua normalidade quando você resolver a situação que está aí se posta pela epidemia. Senão, vai ter que abrir e fechar, e isso é ruim para todos, inclusive para o setor econômico que abre, as pessoas com medo, aí ele se prepara, contrata e depois tem que fechar outra vez. Mas vai acontecer isso outra vez, você não tenha dúvida. Nós vamos ter daqui algum tempo, vai aumentar demais. Agora, obviamente, não é, de fato, nós não fomos ouvidos, pode-se dizer que sim, mas não foi levado em consideração aquilo que nós falamos na grande maioria das oportunidades, chegar a ponto que agora está se falando em público em todos os lugares, eventos, bares funcionando 24 horas, jogos com plateias, pessoas juntas, usando máscara, segundo as autoridades. Em todas as aglomerações que eu vejo, bares, não tem máscara, a despeito que é necessária, mas não tem. Então, é brincar, né? Ou seja, nós estamos pondo a cara para bater. Vamos ver o que vai acontecer, mas infelizmente eu não prevejo boas coisas acontecendo nas próximas semanas aqui. Dr. Boulos, ontem nós tratamos aqui de uma informação que veio do Rio de Janeiro, que houve um aumento no número de internações e de mortes de pessoas com mais de 80 anos, e todas elas, pelas informações que chegaram, todas elas haviam tomado ali as 2 doses da vacina. E há bastante tempo, provavelmente há mais de 6 meses. Então eu queria saber do senhor, primeiro, se isso demonstra, e não sei se é um fenômeno específico dessa faixa etária, mas se isso demonstra uma redução considerável da eficácia da vacina depois de 6 meses, se essa conclusão é pelo menos razoável, deve ser investigada, e se esse fenômeno no Rio de Janeiro, na opinião do senhor, se isso vai se repetir em outros lugares do Brasil. Bem, primeiramente, nós já sabemos que a população idosa acima de 80 anos tem má resposta aos imunizantes, e todos eles, né? Foi percebido já com as 2 doses, tanto do Coronavac como a AstraZeneca, a população de mais de 80 anos, a proteção é bem menor do que a abaixo de 80 anos. Então isso já se sabia que podia acontecer. Também o que nós sabemos, que tanto a doença como a vacina
a proteção reduz. Tanto é que as pessoas ficam doentes podem ficar doentes mais de uma vez, porque a imunidade não é por muito tempo. É como os vírus gripais. Quase todo ano você pode ter gripe, apesar de ter, a imunidade não permanece. Isso tem acontecido também no caso do coronavírus. Então, é necessário 2 doses para você manter pelo menos uma imunidade, que se a gente conseguir vacinar 80% da população, você vai atingir uma imunidade que diminui fundamentalmente e de maneira importante a circulação de vírus. Se você diminuir a circulação de vírus, você vai diminuir o surgimento de variantes. E aí nós começamos a chegar próximo à normalidade, com 80% da população com 2 doses. Vão ter grupos etários, não só etários, até por questões pessoais, pessoas que não têm a imunidade igual. Essa imunidade pode ser mais baixa. Já as vacinas que nós temos, elas protegem contra formas mais graves, mas 80% só. De 20%, mesmo com as 2 doses, pode ter formas mais graves e morrerem. Mas que ela protege, ficou nítido. No começo da epidemia, a grande mortalidade era entre idosos. Agora não é mais. Os idosos diminuíram muito pela vacinação realizada, mas ainda 20% pode evoluir para a forma grave e pode morrer. E nós tivemos vários exemplos dos atores que morreram na semana passada e por dentro. Então isso pode acontecer sim, de pessoas tomadas. Agora, vale a pena uma terceira dose? Quando nós tivermos toda a população com 2 doses, que aí você diminui a circulação do vírus, talvez a gente tenha que pensar nisso, tomar uma terceira dose, principalmente nos mais idosos, começando com aqueles acima de 80 anos que têm proteção menor. Mas isso, esperamos que toda a população idosa e adultos acima de 16, 18 anos possam ser vacinados com 2 doses, que aí nós podemos fazer isso. Caso contrário, é melhor vacinar 2 doses, todo mundo, todos os adultos, para evitar a circulação do vírus. Justamente, doutor Boulos, essa seria a minha próxima pergunta. O senhor já respondeu parte dela. Hoje o ministro da Saúde falou na possibilidade de uma terceira dose, começando por idosos e profissionais de saúde. Porém, com essa reabertura, o senhor acha que não tem que ser um grupo maior incluído nisso, principalmente de quem sai para trabalhar? Eu sei que isso depende muito do número de doses, mas teria que ser feito um outro desenho, por exemplo? Veja, a terceira dose, nós não temos vacina para a terceira dose ainda, não tem. Nós não temos vacina suficiente para a segunda dose em toda a população ainda. Eu acho que nós vamos falar em terceira dose. Eu entendo que a gente tenha que pensar nisso. Os americanos podem fazer porque eles já vacinaram muita gente, os europeus também. Então, se eles pensam em terceira dose, tudo bem, eles têm vacina e a população está com 2 doses. Mas no nosso caso, nós vamos ter 2 doses. Mas vai ter que pensar sim em terceira dose, provavelmente, mas isso só vai acontecer muito provavelmente a partir do ano que vem. Como esse vírus é um vírus que muito provavelmente se manterá de forma endêmica entre nós, provavelmente com retorno, como todos os vírus gripais, com retorno nos invernos, nós vamos ter que manter também, de uma maneira quase que provável, vacinas anuais para esse vírus. E aí vai acontecer, quando for dar a terceira dose, é quando vai ter que tomar mesmo o ano que vem. E aí daqui 2 anos vai tomar outra dose, assim vai ser. E a imunidade tanto da vacina como da doença não persiste por muito tempo. Por isso que é necessário revacinar, pelo menos anualmente, a partir de agora. Doutor Boulos, ontem uma procuradora da República, integrante da Procuradoria-Geral da República, fez para defender uma decisão que ela estava tomando, ou um posicionamento que ela estava dando, falou sobre a ciência não ter dado indícios claros de que a máscara protege contra o coronavírus. E o senhor falou exatamente que a situação foi flexibilizada e por onde o senhor passa, o senhor não percebe a máscara em lugares onde houve a flexibilização com acúmulo de pessoas. A gente precisa mais do que nunca, diante da variante Delta, da imunização que já está acontecendo, de maneira aqui em São Paulo, já atingindo com a primeira dose o número total da população elegível até agora. É uma intensificação nos métodos protetivos e principalmente da máscara, para as pessoas não entenderem que esse adereço vai continuar fazendo parte da vida das pessoas por um bom tempo? Vai ter que fazer parte. Olha, veja, qual é o protocolo sanitário para evitar a doença? Máscara, sempre, e evitar aglomerações. Esse é o fundamental. Quando a gente faz isso, você não tem doença.
Então, a procuradora que falou isso, provavelmente é uma questão até de lógica. É só perceber como acontece a transmissão. São gotículas de saliva que saem da boca da pessoa doente, ou do nariz, espirrando, falando, e que vai para outra pessoa que respira. Se você tem máscara no intervalo de uma e no outro, isso não chega lá. A máscara protege. Obviamente, existem máscaras distintas. Se você estiver num lugar onde tem muita gente, ou num hospital onde tem pessoas doentes, aí você precisa usar máscaras mais protetivas, tipo N95 e outras. Se você estiver no dia a dia, passando daqui, acolá, tal, a máscara mais simples não protege, porque a saliva a máscara não permite que, ao respirar, que entre em você quando você está andando com poucos vírus na circulação por aí. De qualquer jeito, é obrigatório o uso de máscara até que as pessoas tenham pelo menos 2 doses de vacina, toda a população, não individual. Porque mesmo com 2 doses você pode se infectar. Tem que lembrar que 2 doses protegem muito mais contra a gravidade da doença, mas a infecção pode existir. Por exemplo, no caso da AstraZeneca, por exemplo, a proteção é em torno de 65%, 70% com 2 doses de infecção. Né? No caso da Coronavac, a proteção é menor, é 55%, 60% de infecção. Mas contra a gravidade, as duas chegam a 80% contra a gravidade. Então, continua tendo a possibilidade de você adquirir o vírus e transmitir o vírus, mesmo vacinado com 2 doses. Por isso que nós precisamos atingir a imunidade chamada rebanho, imunidade populacional, quando toda a população, pelo menos 80%, esteja com 2 doses, aí o vírus diminui a circulação e aí existe a possibilidade de a gente tirar esse adereço, tirar a máscara, mas isso provavelmente quando toda a população, 80%, tiver com pelo menos 2 doses da vacina. Ô, doutor Boulos, acho que é exatamente isso. A importância, a eficácia, a eficiência da máscara é uma questão de lógica, né? Eu acho que mesmo quem não domina coisa alguma de virologia, de infectologia, chega facilmente à conclusão de que, pela maneira como o vírus se propaga, é óbvio que é uma proteção. Uma coisa óbvia, né? Acho que não precisa de gastar muito tempo com isso. Mas eu pergunto ao senhor o seguinte, a Sônia, inclusive, abordava há pouco, especificamente, a questão dessa variante Delta. O senhor já explicou o mecanismo de transmissão, é a saliva ali, né, pelo ar, né? E daí até porque a importância da máscara. O que faz essa variante ser mais transmissível, ou se transmitir mais facilmente? Por que, mesmo sendo pelo mesmo mecanismo, que é pelo ar e tal, por que é mais transmissível essa variante? Sabe que a gente não conhece isso, a gente só detecta que isso acontece, né? O que se sabe que uma pessoa, por exemplo, com variante Delta, às vezes ela tem na saliva muito mais partículas virais do que de outras variantes. Então, isso que sabe. Ela é extremamente mais transmissível, porém, nos estudos, principalmente na Europa, ela não foi de maior gravidade. Né? Por exemplo, a variante P1, que é a que predominou até agora, até a semana passada, por exemplo, no estado de São Paulo, ela tinha uma transmissão alta, não tão alta como a variante Delta, mas é muito mais grave. Por isso que nós tivemos aquele caos do atendimento médico no país, nos meses de março, abril, maio, exatamente por isso. Esta variante leva a casos muito graves. Na variante Delta parece que isso não acontece muito, com a exceção dos Estados Unidos, na Flórida, onde está acontecendo casos graves mesmo com a variante Delta. Pode ter casos graves, mas não tem a intensidade de gravidade que você tem na variante P1, por exemplo, outras variantes. Então, isso é só uma constatação, nós não sabemos exatamente explicar por que uma variante dá mais contágio ou outra. E uma coisa interessante, que isso também é muito explicado, que a despeito de você ter diversas variantes, o componente do vírus, ele está como de uma maneira ou natural ou artificialmente contido dentro das vacinas. Então a vacina, dificilmente ela deixa de pegar as diferentes variantes. Tá? O que aconteceu no caso da vacina Pfizer, que teoricamente é a que mais protege por ser de terceira geração, ela protegeu menos a variante Delta, principalmente com uma dose. Então, por isso que nos lugares onde tomam a Pfizer, as 2 doses, estão se revacinando, Estados Unidos, Israel, por exemplo, estão pensando em terceira dose. Porque nessa vacina específica, a variante Delta consegue ter ser mais disseminadora.
Mas geralmente as vacinas, todas elas são protetoras contra as diferentes variantes. Isso já pelo menos é um tranquilizante, porque senão a gente tinha que fazer vacina para cada variante. Aí seria um absurdo, nós não conseguimos chegar nunca ao fim disso. Dr. Marcos Boulos, médico infectologista que sempre atende a Rádio Bandeirantes com a máxima gentileza. Dr. Boulos, um ótimo trabalho ao senhor, muitíssimo obrigado pela atenção, até uma próxima. Eu agradeço, um bom dia para vocês, boa tarde para vocês e para todos os ouvintes. Obrigada, doutor.